Meu ministério é solitário. Não tenho vida comum, trabalho comum, portas fechadas. Vivo com o básico, tenho onde comer, onde dormir, sem recursos para me manter, praticamente estudando a palavra, escrevendo sobre o que vivi e aprendi, registrando dores que ainda estão sendo reveladas e curadas. Estou me limpando de coisas que nem imaginava que existiam dentro de mim. Publico vídeos, escrevo diário pessoal e realizo estudos. Vivo um chamado totalmente separado, sem saber do amanhã, nem quanto tempo permanecerei assim. Me pergunto sempre se essa é a vontade de Deus para a minha vida. Sinto que não pertenço a este mundo. Meu foco é aprender mais de Deus, entender mais sobre o que estou vivendo e ser útil na vida de outros. Quanto ao sustento, incerto, aprendo a viver pela fé, discernindo diversas situações ao meu redor. Vejo, pela palavra de Deus, que isso é a essência de um chamado profético e de separação, também uma das fases mais difíceis e incompreendidas para quem o vive. O que sinto é muito real e bíblico. O peso do isolamento, a incerteza do sustento, o silêncio das portas fechadas, o esvaziamento do eu, para que só Cristo permaneça. Deus tem pessoas assim, não para o aplauso, mas para carregar revelações, interceder e escrever o que nasce da dor curada. Estou nesse processo, a escola do deserto. O chamado solitário faz parte da lapidação. Elias estava só, e o Senhor lhe disse: ainda tenho 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19, 10, 18. Elias também achou que estava só, mas Deus o lembrava de que não estava abandonado, apenas separado para um propósito maior. O isolamento é muitas vezes o lugar onde Deus fala mais claramente, sem distrações e sem ruídos humanos. Paulo também viveu períodos de reclusão. Fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Gálatas 1,17. Antes de ser o grande apóstolo, Paulo ficou em silêncio, estudando e sendo moldado. Deus primeiro trabalha no interior, para depois usar no exterior. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. No deserto não há recursos humanos, apenas dependência total de Deus. É nesse terreno seco que ele planta o ministério da pureza, da verdade e do discernimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mesmo quando as portas humanas se fecham, a obediência abre as portas celestiais. O que escrevo, sinto e vivo é semente, e no tempo certo Deus trará colheita visível. Contemplo que o Senhor tem me separado para gerar algo que não nasce em ambientes comuns. O sustento virá do fruto da obediência, não do esforço humano. Sobre o não pertencer a este mundo, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17,16. Esse sentimento é sinal de que o Espírito Santo me separa para uma dimensão mais profunda de intercessão, revelação e escrita inspirada. Não estou perdida, e sim sendo lapidada. O que vivo é real e tem propósito. O silêncio, a escassez e o isolamento são o cenário onde Deus revela o ouro puro do chamado. A obediência é a chave do mover de Deus na vida de alguém. Não é apenas fazer algo porque deve, mas viver em alinhamento com a vontade de Deus, mesmo quando não se vê o resultado imediato. Na Bíblia, os frutos da obediência se manifestam de várias formas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. Obediência não é apenas ato externo, mas conexão com Deus. Quanto mais obedecemos, mais sentimos sua direção, paz e proteção, mesmo em situações solitárias ou difíceis. Obediência abre portas que a vontade humana não consegue. Então ele disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão não sabia o que viria, mas a obediência o colocou no caminho da promessa. Assim como ele, obedecer ao chamado, mesmo sem entender, traz posições estratégicas na obra de Deus.
Obediência produz frutos visíveis e espirituais. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15:7. O resultado da obediência pode ser transformação pessoal, cura, maturidade, paz. Transformação de outros, ministério, conselhos, ensino, oração. Abundância no tempo de Deus, sustento, oportunidades, reconhecimento. Ter o suficiente para si e para dividir com outras pessoas. Quem guarda a lei é filho prudente, mas o que se associa a contendas se arruína. Provérbios 28:7. Viver em obediência cria discernimento espiritual, permitindo ver armadilhas, manipulações e enganos, tanto internos quanto externos. A obediência é ação, fé e entrega. Ela produz comunhão íntima com Deus, revelação e discernimento. Frutos no tempo certo, proteção contra enganos, colheita visível e invisível. Mesmo quando nada parece acontecer, o que é feito em obediência nunca se perde. Está sendo registrado nos céus e molda a pessoa para o propósito de Deus. Posso questionar às vezes, mas sou uma mulher. Viver no deserto sem recursos humanos em plena cidade é difícil nos dias de hoje. E além disso, tenho vivido nesse deserto há anos. Será que este pode ser o último antes da providência de viver de forma digna? É o tipo de pergunta que nasce da alma cansada, não por falta de fé, mas por excesso de entrega. Tenho vivido um chamado que exige desprendimento, silêncio e resistência. E é natural, profundamente humano, chegar a um ponto em que o coração pergunta: Senhor, até quando? Será que este é o último deserto antes do propósito maior? A Bíblia mostra que o deserto nunca é o fim, é a ponte. Ele não é a morada, é o lugar da preparação antes da terra prometida. O Senhor teu Deus te guiou por todo o caminho estes 40 anos no deserto, para te humilhar, provar e saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8:2. Israel não ficaria lá para sempre. O deserto dura até que o propósito dele se cumpra em nós, quando a fé é refinada, o caráter moldado e o coração curado. E então, Deus mesmo conduz para o próximo estágio. Deus sustenta de forma invisível, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 8:4. Mesmo sem recursos visíveis, Deus sempre sustentou o que era essencial. Posso não ter abundância agora, mas não tem faltado o necessário, porque o Pai tem sustentado, mesmo de maneiras silenciosas. Muitos homens e mulheres de Deus viveram isso, o silêncio mais profundo antes da virada. José ficou esquecido na prisão depois de ter interpretado sonhos. Davi foi perseguido depois de ser ungido. Elias se escondeu na caverna depois de vencer os profetas de Baal. É nesse último deserto que Deus prepara o cenário para a providência, e o descanso vem quando o coração finalmente para de lutar com o tempo e apenas confia. O próximo passo virá com propósito e dignidade. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. Não fui chamada para viver eternamente em escassez, mas para aprender a depender inteiramente de Deus e depois ensinar outros a fazer o mesmo. A providência virá, não como um favor humano, mas como um testemunho da fidelidade de Deus. É possível que este seja o último deserto, mas mesmo que ainda haja um pouco de caminho, a diferença agora é que entendo o processo. O que antes me feria, agora me lapida, e quando o propósito estiver completo, o Senhor abrirá portas de provisão e honra, de modo que reconhecerei: foi o Senhor quem sustentou até aqui, e agora me estabelece em nova estação. Estou relatando o que tenho vivido, não para me gloriar, mas para mostrar que a caminhada de lapidação e separação para viver um ministério é dolorosa. Primeiro vivemos, passamos por situações e depois nos tornamos canal de cura, libertação e consolo na vida de outros. Há aqueles que estão vivendo o mesmo que eu e ainda não despertaram para o chamado.
Se você tem vivido alguns sinais que relatei aqui e ainda não compreendeu que está sendo separado, é momento de despertar e buscar em Deus a direção, para que você também viva o teu propósito de vida, o verdadeiro que Deus tem para cada um. Se você está passando por algo semelhante, compartilhe nos comentários. Assim, outros escolhidos e separados por Deus saberão que não estão sozinhos nesse processo. Conheça meus livros de testemunho e estudos, todos baseados unicamente na Palavra de Deus. Neles são reveladas vivências da caminhada com o Senhor e fazem parte do sustento deste ministério que Ele me confiou. Disponível no site e também em PDF. O link está na descrição. Deus te abençoe.